Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês sabem, o ArcLiners 24 chegou e ele tá cheio de novidades. E essas novidades eu vou passar todas aqui nesse vídeo para vocês, então vamos lá. Bom, então estou com o arquivo aberto aqui do ArcLine e a primeira novidade que eu tenho para passar para vocês é sobre o novo menu que eles adicionaram no software para facilitar a vida de vocês dentro da navegação, tá? Então, quando a gente vai para uma vista 2D, para uma vista 3D, para um corte, ficar editando ali as propriedades de visualização, a Cadline trouxe para o ArcLine uma novidade bem bacana, que é o dashboard. O dashboard é esse grupo de ferramentas aqui que eu consigo escolher, eu consigo trabalhar em cima dela, tá? Que me dá atalhos com base na vista que eu estou trabalhando. Então, vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Estou no 2D, pode ver que ele se ajusta no meu 2D. E eu posso mudar de nível através daqui diretamente, sem precisar ir na setinha ou algo do tipo. Posso ativar o incremento de nível, posso acessar as camadas de forma bem rápida e até a parte de caminhada nas camadas aqui, né, que eu consigo selecionar onde eu quero selecionar as camadas. Então eu consigo ter os atalhos de camada, piso, cortar, copiar propriedades direto aqui, então eu não preciso mais ir lá em cima para copiar as propriedades do desenho, eu posso simplesmente vir aqui e já selecionar, tá? Então eu tenho diversas possibilidades dentro desse arquivo, então dentro do dashboard eu consigo diversas configurações. E esse dashboard, ele se movimenta conforme eu troque de vista. Então, por exemplo, se eu vim para o 3D, pode ver que ele já alterou completamente. Vou até crescer o 3D aqui para a gente ver melhor. Então, aqui eu tenho as vistas, que eu posso ir selecionando para os padrões de vistas que eu tenho no arquivo. E ele vai alterando para mim diretamente nesse meu 3D para onde eu quero. Tem os estilos visual, então wireframe, se eu quero preto e branco, se eu quero escala de cinza, realista, colorido. Então eu consigo determinar direto aqui no meu dashboard de uma maneira rápida e prática o melhor estilo de visualização. Gabriel, para que isso é útil? Vamos supor que você está desenhando e precisa de uma linha wireframe para puxar de referência alguma informação. Ao invés de você vir aqui, visualização, design visual, estilo de visualização, wireframe, da onde você tiver, você vem aqui no dashboard, clica aqui e pronto, tá ligado ali, né, a linha wireframe, tá? Então, esse é o exemplo. Aqui, vistas, então a gente tem vistas pré-definidas também aqui dentro do ArcLine, então eu consigo nas minhas vistas de frente, nas vistas axométricas, então eu consigo rotacionar e visualizar isso daqui de diversas maneiras conforme eu for precisando, o que me facilita entrar dentro do projeto, sair do projeto, maximizar, dar zoom, ligar sombras no meu projeto, então posso fazer uma análise de sombra rápida e tirar essa análise de sombra quando eu quiser, inclusive alterando o dia e a hora que eu estou trabalhando. Então, sombra, qual o dia, qual a hora que eu estou trabalhando, então fica uma bandejinha de apoio aqui dentro do meu projeto, tá? Ocultar e desocultar itens, então, por exemplo, se eu quiser ocultar alguma informação, né, alguma propriedade aqui dentro do ArcLine, eu posso vir aqui, ocultar, selecionar o que eu quero e ocultar, e quando eu clico aqui, eu desoculto, então eu mostro de novo o que eu estou querendo mostrar. Além disso, eu posso tirar facilmente daqui renderizações, por exemplo, tá? Então, vamos supor, vocês estão configurando aí o seu arquivo, vocês estão definindo o seu arquivo, e aí eu estou aqui dentro do menu de construção, deixa eu parar essa renderização, então vamos supor que eu estou dentro do menu de construção, construindo o meu desenho, e aqui eu quero fazer algumas edições rápidas, como definir a câmera, então eu vou definir uma câmera, com um clique eu já fui para a câmera que eu quero, tá? Então, eu não precisei em visualizar, design visual, ou aqui embaixo, view e selecionar a câmera. Posso selecionar o design visual realista, posso habilitar sombras, posso mudar o horário do dia direto aqui, para eu não precisar ficar durante a renderização fazendo isso, ou direto na aba de sombras, tá? Então, aqui é mais rápido. E eu posso vir aqui direto e clicar aqui já para renderizar. Então olha como foi rápido acessar minha vista, definir como que eu quero, controlar meu sol e definir
a renderização que eu quero, se é Q1, Q2 ou QX, tá? Então eu defino isso de uma maneira muito rápida. E isso não vai ser só na parte de renderização, vai ser em todas as vistas. Então, quando eu for para a planta baixa, o meu dashboard vai se atualizar automaticamente, porque me é mais útil uma planta baixa. Quando eu vou para o corte, ele vai se atualizar automaticamente porque for mais útil quando eu vou para o corte. Nesse nosso caso aqui, como a gente estava no 3D, ele trouxe informações úteis para o 3D, né? Então, trouxe estilo de visualização, renderização, posicionamento de câmera e assim por diante, tá? E aqui está nosso render em andamento. Eu vou fechar aqui, tá? Essa informação. Então, eu vou fechar e vou criar outra ocasião aqui pra gente. Eu vou ir para esse corte aqui, tá? Então, eu vou dar um Go to View aqui para ele ir para essa vista, tá? Então, aqui é um corte normal, imagem escondida, tá? E aí, eu vou lá pro corte pra gente dar uma olhada. Então, aqui está um corte pra gente, tá? E olha aqui que mudou totalmente as nossas vistas. Então eu posso ver aonde que eu estou dentro do meu desenho, eu posso definir aqui dentro também os estilos de visualização, ó, se vai ser realista, se vai ser colorido. Eu posso mudar exatamente o parâmetro do corte que eu estou usando. Então o que antigamente eu teria que vir aqui em planta baixa, pegar propriedades e editar aqui para atualizar meu corte lá, agora eu não preciso mais, tá? Por quê? Quando eu vou aqui na ferramenta de seção, eu posso simplesmente mudar direto aqui no dashboard. Então, eu quero aqui uma região de profundidade na minha seção. Eu posso habilitar. Eu quero que os itens atrás dela apareçam dessa cor. Eu posso habilitar. Tá? Então, eu consigo definir exatamente como que eu quero diretamente. Eu quero uma análise de sombra a partir dessa vista. Eu posso clicar aqui e ter uma análise de sombra a partir dessa vista. Então, para isso que serve o dashboard, para facilitar vários comandos que a gente já viu em outros vídeos aqui no Arcline. Então tem um acesso muito mais rápido a esses comandos, perfeito? Bom, vamos para a segunda novidade, que sem dúvida isso daqui eu creio que seja a principal, tá? Aqui do Arcline, a que mais vai impressionar, na verdade, né? Por quê? Pensa você trabalhando lá no seu dia a dia com uma planta baixa em CAD ou em imagem raster, e você precisa gerar um modelo 3D dessa sua planta baixa, que está em CAD, que está em imagem, mas não só o modelo 3D, você precisa gerar um arquivo em BIM com todas as informações paramétricas, tudo certinho. E aí você tem que importar no software, criar e fazer os elementos. Aí que está a grande sacada dessa ferramenta. Com a ferramenta do Arcline, você vai conseguir trazer isso para o software e criar isso com poucos cliques, ele já cria automaticamente para você. E eu vou demonstrar isso aqui para vocês, tá? A ferramenta que eu estou falando aqui é o Blueprint. Então é esse carinha aqui, ó, esse grupo de ferramentas como um todo. E vocês vão ver que ele vai facilitar muito o seu dia. Assistindo esse vídeo, pensa quanto tempo que vai economizar no seu dia a dia e me fala aqui nos comentários. Bom, clicando aqui em Blueprint, ele me dá duas opções, a partir de um DWG ou de uma imagem raster. Eu vou simular os dois para você. No começo eu vou fazer com DWG, então eu vou vir aqui do DWG, importar, e eu importo um DWG aqui para dentro do meu projeto. Então eu clico, seleciono e trago um DWG normal. Se você estiver usando o CWCAD, você pode usar o plugin para vincular os dois e mandar do CAD direto para cá, sem problemas. Quando eu faço isso, eu posso dar um OK. Vou colocar uma nova origem para o projeto e trazer para cá, então, esse nosso arquivo CAD. E como vocês sabem, com o Arcline a importação em CAD é perfeita, então aqui eu vou ter polyline, eu vou ter essas informações, tá? Então eu posso inclusive apagar informações que eu não quero aqui do meu projeto, não tem problema. Posso ocultar linhas, posso fazer o que eu quiser, tá? Então tem um arquivo aqui em CAD, basicamente. E aí que tá a graça. Eu vou vir aqui em Blueprint e vou transformar isso aqui em um grupo local primeiro. Selecionei, dei um Enter, agora está tudo em grupo. O segundo passo é bem simples, eu tenho que conhecer esse projeto. Então eu vou pegar a medida mínima e máxima dessas minhas paredes. Então mínimo 15, tá? Então tem ponto 15 essa parede aqui, ó. E as minhas externas tem ponto 20. Sei disso? Maravilha. Veio aqui, planta generativa, e escolho aqui qual que é a espessura mínima da minha parede. E aí eu sempre recomendo pôr um pouquinho a menos do que o que você mediu lá e um pouquinho a mais aqui na máxima, tá? Então eu vou colocar ponto 23.
E aqui ponto 12, só para ter 3 a mais ou 3 a menos, uma margem de erro ali, né? Comprimento mínimo da minha parede, tá? Então eu vou colocar 1 metro como comprimento mínimo, porque eu não tenho paredes menores de 3 metros. Se aí no seu projeto tiver, deixe isso aqui menor para ele entender, tá? Aqui eu vou aumentar isso porque eu sei que eu não tenho e eu reduzo aí um pouquinho, né, a chance dele confundir a parede, tá? Então eu só falo para ele qual que é a espessura mínima, qual que é a espessura máxima, qual que é o comprimento mínimo que eu tenho no projeto e qual que é a maior abertura que eu tenho. Vou colocar 2.7, tá? E aqui do outro lado é o elemento criado. Como que ele vai ler, como ele vai criar. Então, algoritmo, então é como que ele vai ler essa minha planta baixa. E aqui é como que ele vai criar o meu modelo BIM. Então aqui é a altura da base das paredes, a altura das minhas paredes, a altura da porta, a altura do peitoril das minhas janelas e a altura da janela. Então aqui eu já vou colocar 1 e 1.1, tá? Então já vou deixar certinho para um padrão geral de janelas. Definir isso, vou dar um OK e selecionar essa minha planta baixa e deixar o Arcline fazer o trabalho. Prontinho, está criado. Gabriel, como assim está criado? Se eu vir no meu 3D, minha casinha está completamente feita e totalmente definida. Ah, Gabriel, mas não criou essa parede aqui. Não tem problema, eu venho aqui em criar paredes paralelas, como a gente já viu no curso de noções básicas, e crio. Tá? É questão de 3 cliques ali para criar uma casa inteira, nesse caso aqui com base em DWG. Gabriel, mas aqui as janelas ele usou todas as mesmas. Eu não quero todas as mesmas. Como que eu faço? Bem simples também, né? Vocês vão usar o centro de design, escolher aqui a janela que você vai trabalhar. Por exemplo, é deslizante, essa daqui é de correr. Então você clica, arrasta, solta em cima e coloca substituir a abertura. Ele vai apertar se você quer manter a dimensão, você vai colocar assim, prontinho, substituiu. Colocou aqui, substituiu a abertura, vai colocar assim, ele vai realizar a troca para você. E aí você consegue definir do jeitinho que tem que ser dentro do projeto, inclusive ele troca todas as instâncias, tá? Então agora, Gabriel, eu quero uma janela maximiar ali no banheiro, sem problema, clica, arrasta, substituir a abertura, sim, ele já vai alterar de todas para você, tá? Mesma coisa para a porta, mesma coisa para todos os elementos. E aqui, uma laje. Vou criar uma laje, já que a gente já está construindo aqui, né? Antes de criar a laje, é só confirmar aqui se todas as paredes estão conectadas. Então, só para dar uma olhadinha aqui, que todas provavelmente já vão vir certinhas, tá? Se tiver, vai ter uma ou outra para dar um join aqui, né? Mas já está tudo certinho. Estando tudo certinho, laje por paredes, escolhe a laje que você vai trabalhar, seleciona suas paredes, dá um Enter, prontinho, a gente já tem essa laje. Gabriel, estou trabalhando com vários pavimentos, não tem problema, né? Seleciona aqui, dá um copiar para outros pavimentos e seleciona os outros pavimentos que você está trabalhando. Prontinho, ele vai mandar e aí você consegue apagar, né, o que não for útil para esses pavimentos e assim por diante. Então, é muito fácil, tá? Muito tranquilo trabalhar com base nesse arquivo aqui. E agora, como eu já tenho o 3D criado, eu posso menos ponto 30, dar um Enter. Então, eu vou selecionar menos ponto 30 e Enter. E aqui embaixo fazer a mesma coisa, menos ponto 30 e dar um Enter para ele atualizar. E aí, prontinho, a gente já tem aqui um predinho basicamente criado. Então é muito rápido e prático eu definir essas informações, tá? Então, com base em um DWG, levando apenas 4 minutos, mais ou menos, e eu ainda explicando para vocês, a gente criou isso daqui. Simplesmente fantástico esse modo de criação a partir de DWG. Bom, e a outra ferramenta que eu vou passar é a ferramenta de treliça. Então agora ficou muito mais fácil você definir treliças para o seu projeto. Então criei um telhado aqui no Arcline daquele jeito que vocês sabem que é bem fácil e bem tranquilo, já com o madeiramento que você quer, já do jeito que você quer, tá? Então nesse caso aqui eu coloquei apenas as madeiras aqui horizontais, vamos chamar assim, e a telha, tá? Um telhado de 2 águas simples. Aí eu tirei os outros madeiramentos padrões aqui do software. E aí, como que eu faço para criar a minha treliça? Basicamente eu clico aqui na ferramenta de treliça, clico em 2 pontos, então primeiro ponto, e eu vou até o segundo ponto, tá? Então aqui eu vou até clicar no Shift para ter certeza que vai vir retinho. E aqui está, ela já está representada aqui no meu 2D, inclusive se eu quiser alinhar ela
com o meio da minha parede ou fazer alguma configuração do tipo, eu posso ficar à vontade. O mais legal é que ela já está em 3D também, tá? Então ela está aqui colada no meu piso e eu posso dar uma elevação de 2.7 para ela já ficar ali em cima. Então, nossa, Gabriela, já fez tudo isso automático? Já, mas ainda pode melhorar. Por quê? Aqui dentro das propriedades eu coloco exatamente o material que eu quero que ela tenha, eu coloco o tipo que eu quero que ela seja, então posso escolher diversos e diversos tipos que conforme eu dou OK, ele se altera ali para mim, tá? Então ele vai alterando e vai configurando com base eu escolha e com base eu precise, tá? Já os encaixes, tudo certinho, pode ver aqui que ele vai encaixando. Coloco aqui o número de divisões, altura e assim por diante, tá? Dentro dessa parte aqui de estrutura. E aqui eu ainda posso definir perfis, então posso definir um perfil para um lugar, um perfil para outro e definir perfis personalizados para cada lado. O mais legal é que depois que eu defino isso, eu vou contar com as ajudas dos grips aqui do software para eu posicionar ela. Então, por exemplo, essa daqui vai vir até aqui. Bom, essa daqui vai vir até aqui em cima, então ela não vai até lá. Ela vai descer até aqui, por exemplo. Na verdade, eu vou querer um pouquinho menos de inclinação. Não é assim. Então eu vou querer mais inclinação. Eu vou definindo tudo isso através da ferramenta aqui do Arcline, tá? De treliça. Então eu coloco certinho aonde que ela está, eu vou ajustando as inclinações e colocando o posicionamento. Então é muito fácil posicionar essa treliça e definir dentro de um projeto. E eu ainda, depois de eu fizer isso, eu posso copiar elas múltiplas vezes ao longo desse meu telhado. Então eu vou copiar 4 vezes até aqui no final, por exemplo, com as ferramentas, né, que já existem do Arcline e ela vai estar construída. E o melhor de tudo, que se eu passar um corte, se eu passar uma vista, como a gente está falando de um software BIM aqui, né, eu vou ter disponível ela aqui já representada. Então, bem bacana, né, bem prático, bem rápido. Uma curiosidade, né? A gente criou esse projetinho aqui do zero, então de uma planta DWG em poucos minutos já criamos aqui as plantas, outros andares e aqui em cima a treliça e o telhado. E voltamos aqui para o arquivo do zero porque eu quero falar um pouquinho agora de importação de nuvem de pontos. Então agora, além dos formatos que o Arcline já importava, agora ele consegue trabalhar e importar com formatos RCS, RCP e o ponto LAS para dentro do software e trabalhar com ele sem problema através das nuvens de pontos que você tem aí. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Gabriel, como que eu trabalho com nuvem de pontos no Arcline? Como que funciona esse trabalho? É prático, é intuitivo? E como a gente está falando aqui de Arcline, logicamente tem que ser fácil, prático, rápido para você colocar no dia a dia. E com nuvem de pontos não é diferente. Se eu vim aqui em construção, nuvem de pontos, importar, eu posso importar a minha nuvem de pontos. Então eu vou lá na minha pasta que eu comentei com vocês do Arcline 24, que eu preparei aqui para o vídeo, e eu tenho aqui uma nuvem de pontos que eu vou abrir e trabalhar aqui dentro do software, tá? Então, repetindo, além daqueles outros formatos, agora o Arcline consegue importar RCS, RCP e o ponto LAS tranquilamente para você trabalhar dentro do software. Bom, então escolhi uma nuvem de pontos pesadinha para ele importar aqui para a gente. Aqui ele já começou a criação, né, dos voxels, das malhas. E aqui está um preview dessa nuvem de pontos, bem detalhado, bonitinho. E eu vou clicar aqui em colocar. Quando eu coloco colocar, ele já vai inserir, já vai me mostrar aqui a vista de topo. Aqui eu já vou ter o meu 3D definido, né? Então já vai estar bonitinho. E aqui, como que eu faço para editar esse carinha? Ou o que que eu tenho para editar essa nuvem de pontos? Dentro da nuvem de pontos, eu tenho várias opções. O que que eu recomendo vocês? Começar ajustando os pisos da estrutura. Então, quando você faz isso e dá um OK, ele vai passar um corte nessa sua estrutura e você consegue também, né, mover isso, definir para onde que você vai usar de referência para passar essa informação. E quando você achar o local certo, né, o local ideal para passar essa informação, você ajusta. Então, 0 tá certo. No caso aqui, o meu segundo pavimento, eu vou colocar aqui para cima, ele vai ficar até aqui em cima. E esse meu primeiro pavimento vai começar daqui, tá?
Gabriel, eu preciso de mais um piso. É só clicar aqui, ele vai adicionar mais um nível aqui para você ajustar, tá? Então aí você pode ajustar aqui para começar a cobertura, enfim, ou algo do tipo. O legal aqui é que você consegue ajustar exatamente o nível que você está trabalhando no Arcline pelo menu aqui do 3D, né? Então vendo ali a nuvem de pontos e definindo essa estrutura. Definiu isso? Maravilha! Então cliquei aqui fora, dei um ESC para voltar ao normal e prontinho, meus níveis estão configurados. Pode confiar que aqui vai estar certinho do jeito que a gente colocou lá no 3D, tá? Beleza, Gabriel. E agora como eu faço para projetar? Então eu tenho aqui os meus níveis certos, mas ainda a minha planta baixa está mostrando a vista de topo aqui da minha nuvem de pontos, né? Ainda, porque se eu quiser eu posso vir aqui em nuvem de pontos, plano horizontal do filtro e colocar exatamente o plano horizontal que eu quero, tá? Então eu posso definir, meu plano horizontal ele vai na verdade até aqui. Então essa daqui é a representação que eu quero no meu 2D. Posso inclusive colocar uma altura para ele, tá? Depois que eu defino isso, eu dou um terminar. E aqui ele vai colocar uma espessura de seção, que eu consigo definir certinho qual que é, quantos metros e assim por diante. Ele cria um filtro na minha visualização. Mais que isso, se eu quiser, eu posso definir um canto aqui para eu projetar e pedir para o Arcline filtrar essa região, tá? Então aqui fica meus filtros, tá? E eu posso pedir cortar, posso definir área e eu posso escalonar do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou querer projetar nessa área aqui agora. Então, se eu fazer o retângulo aí dessa área e pedir para o Arcline cortar apenas aquela área, ele vai simplificar e muito a minha visualização, mantendo apenas aquele canto e o resto como referência. E aí, eu clico no botão direito, atualizar planta baixa, ele já vai pegar a minha nuvem de pontos e atualizar para o meu 2D. Então, olha que legal aqui, eu posso vir e projetar. Então, vim com a ferramenta de parede, por exemplo, escolher a parede que mais se adequa a esse projeto e definir aqui aonde que ela vai ficar. Então a minha parede, na verdade, ela faz isso nesse projeto. Ela vem até aqui a gente tem as janelas, né? Ela vem até aqui, um pouquinho inclinada para cá, sobe até aqui. E eu vou projetando então a partir da nuvem de pontos. Então eu venho até aqui, vou até aqui no fundo, até um pouquinho mais. E eu vou construindo essa minha edificação. Então, pronto, defini aqui uma parede para o meu piso térreo, seguindo exatamente ali o que a gente tem no 3D. E lembra lá no primeira dica do dashboard? Então, olha que legal, posso ocultar facilmente minha nuvem de pontos, ver o que eu estou trabalhando, mostrar de novo. Então, eu vou ter aqui uns guarda-corpos aqui para dividir isso. A gente tem passando aqui o guarda-corpo. Então eu vou poder vir, logicamente, aqui na ferramenta de guarda-corpo, né, dentro aqui de escada, e desenhar. Então vim até aqui, passar até aqui, definir ali o estilo de guarda-corpo que mais me interessa e dar o OK, já que agora eu vou estar construindo. Gabriel, quero colocar um pouquinho de mobiliário nisso aqui. Não tem problema, você vai ter novidades nessa área também. Já aproveitando o gancho, dentro de interiores, além do 3D Warehouse que a gente já tinha, a gente vai ter o Arcline Warehouse. Então isso mesmo, é uma biblioteca para Arcline especificamente. Então, claro, a gente continua podendo baixar as bibliotecas do 3D Warehouse normalmente. Porém, sempre que vocês precisarem, vão contar com mais de 1.500 objetos do próprio Arcline para importação, incluindo materiais, porta, janela, cor, luzes, iluminação, perfis, então tem tudo aqui, tá? O que vocês precisarem é só selecionar aqui, escolher para onde que é, no que é que você quer, e ele vai abrir aqui diversas opções para você usar dentro do projeto. É só clicar em download e baixar. Então lembra bastante o 3D Warehouse também. Então, o Arcline já era completo em biblioteca, ganhou mais uma, tá? Então, muito bom. E aqui, né, logicamente, você vai conseguir colocar cadeiras, vai conseguir mobiliar conforme precisar, tá? Então aqui, por exemplo, e definir com base na nuvem de pontos o seu projeto. Então, trabalhando de uma forma bem eficiente e bem
intuitiva usando as ferramentas de nuvem de pontos do Arcline, já que a própria navegação da nuvem de pontos foi muito otimizada. Bom, eu voltei aqui para aquele arquivo que eu abri inicialmente para fazer um resuminho de algumas outras atualizações que tiveram, de novos recursos que tiveram, e gostaria de citar também que todas as atualizações do software vão estar disponíveis no nosso blog, tá? Então o link vai estar aqui na descrição do vídeo e vocês vão conseguir acessar todas as novidades, então item por item, e ver para que elas servem, para que elas foram pensadas, e você vai ver que, como tudo no Arcline, vai ser muito fácil, muito prático e intuitivo para você usar no dia a dia, ok? Bom, então vamos lá, passar mais algumas novidades. Para isso eu vim para esse arquivo aqui e eu vou substituir algumas pinturas aqui, algumas texturas por essa, tá? Então vim até aqui, selecionei uma textura só para a gente ter referências, tá? Então só vou alterar esse quadradinho aqui da textura. Bom, e a outra novidade que a gente teve então é que agora a gente pode clicar com o botão direito e modificar a textura direto do 3D. Então, uma ferramenta bem prática e útil para caso a gente queira rescalonar essa textura. Então, olha como a gente cresceu essa textura de uma maneira fácil. Não só isso, rotacionar também. Então, a gente pode rotacionar 90 graus, a gente pode deixar ela do jeitinho que a gente quiser, direto do 3D, sem precisar editar manipulação de arquivo, nem nada do tipo. Então, rapidinho ali, eu já clico com o botão direito, modificar textura, escalonar a textura, e ele já troca de todo o arquivo para a gente, tá? Então, bem fácil, bem prático de alterar esse tamanho de textura. Então, isso daqui para configurar materiais de tijolinho, material de laminado, por exemplo, né? Piso, tira de madeira, enfim. Isso daqui ajuda e muito nesse escalonamento, tá? E aí eu posso salvar para sempre, deixar prontinho aqui, só vir aqui e arrumar as propriedades que eu quero desse material. Bom, outras novidades são no âmbito de iluminação. Agora que a gente pode importar luzes IES para o Arcline, então a gente já conseguiria antes usar as luzes IES do software, que nem eu passei em um vídeo aqui de iluminação. Agora a gente pode importar qualquer arquivo IES que eu quiser para dentro do Arcline e usar ele para melhorar ainda mais a renderização do software, tá? E além disso, a ferramenta de KBB também ganhou uma função nova. Agora, além das texturas, então prateleiras, portas, que nem a gente já viu em alguns vídeos também, eu vou conseguir adicionar perfis de LED diretamente no meu modelo. Então eu vou conseguir colocar a iluminação direto no meu gabinete, sem eu precisar fazer isso por fora, nem nada do tipo. Então na própria configuração do gabinete eu coloco uma iluminação de LED. Então isso também agiliza e muito o dia a dia de projeto, na prática. Para colocar isso em prática também ajuda bastante. Bom, além dessas, tiveram outras novidades também, tá? Como o envolvimento da parede, de camadas de parede de forma mais fácil, representação em outros níveis que tem uma nova forma de configurar, ambiente e área, novos perfis, variações de perfis, representação realistas para ruas, para entorno, enfim, tem muita novidade aqui no Arcline 24, tá? Eu tentei passar para vocês aqui as principais. Então, a criação de planta automática, a importação de RCS, RCP para nuvem de pontos, o Arcline Warehouse, que é uma novidade bem bacana, ali a ferramenta de treliça, a manipulação de textura, então passei bastante coisa nesse vídeo também, tá? Lembrando que no blog vão ter todas as outras, vai estar descrito bonitinho para vocês, tá bom? Caso vocês tenham gostado de alguma ferramenta em específica e queiram um vídeo bem detalhado sobre ela, é só contar pra gente aqui nos comentários que eu gravo também, ou se foi até o blog, viu uma ferramenta, se interessou e quer saber um pouquinho mais sobre ela, conta pra gente, que eu gravo também pra vocês, ok? Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até uma próxima.